Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos frequentemente falar sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e principalmente no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. E hoje eu trago alguns poemas de uma obra que eu li há pouco tempo, de um poeta que eu já conhecia de nome, já conhecia alguns poemas esparsos que eu tinha lido na internet, mas que ainda não havia lido nenhum livro completo dele. Esse poeta aqui é um dos maiores da atualidade, na verdade, desde os anos 60 para cá, e que eu gostei muito de descobrir. E eu descobri graças a um inscrito aqui do canal, que se tornou amigo pessoal, que é o Almasta Dian. Na verdade, esse é o nome dele, só que eu chamo de Dian. E ele não gosta nada disso. Ele fala, é Dian. A sílaba forte é o an, mas eu falo Dian. É porque, como eu conheci através dos comentários do YouTube, eu conheci através da escrita. Então, é assim que eu chamo. Muito obrigado ao meu amigo Dian pelo livro, que eu vou apresentar para vocês alguns poemas, que é do Afonso Romano de Santana e o seu Sísifo desce a montanha. Bom, se alguém ainda não conhece o Afonso de Romano Santana, saiba que ele é um dos maiores poetas brasileiros da atualidade. Ele que começou a escrever ali nos anos 60, na época da ditadura, mas que está vivo e publicando até hoje. Esse Sísifo dessa montanha é de 2011, por exemplo, tá? E o Afonso Romano, ele não apenas foi um poeta, como também um grande estudioso da poesia e dos nossos poetas. Ele é um grande estudioso de Drummond, de João Cabral de Melo Neto. Inclusive, já fiz vídeo sobre o João Cabral, tá? Vou deixar o link aqui no card. E, só para vocês terem uma ideia da potência da poesia do Afonso Romano, eu tenho aqui em casa 2 volumes de 3 da sua poesia publicada entre os anos 65 e 99, publicados pela LPM de bolso. Tá? São 3 volumes, eu tenho 2 por enquanto. E atrás, na parte de trás aqui, tem comentários de grandes nomes da nossa literatura sobre o Afonso de Romano Santana. Tá? Então eu vou ler alguns comentários aqui só para vocês terem uma ideia. O Jorge Amado, que aliás já fiz vídeo no canal esse ano, vou deixar o link no card, ele diz assim: grande poesia, um poema novo e ao mesmo tempo antigo, que vem das nossas origens até os dias de hoje e passa em revista o continente latino-americano e o futuro em que vivemos, o passado e o futuro. Jorge Amado. O próprio Carlos Drummond de Andrade diz assim: é a afirmação plena de uma voz poética independente, que tem o seu recado a dar, e o deu, de maneira impecável. Florestan Fernandes, que não é da área da literatura, ele é dos estudos sociais mesmo, ele diz assim: Afonso Romano de Santana serviu como poeta nas tropas de choque dos que combateram em campo aberto a ditadura militar. Meus amigos, então o Afonso de Romano ele tem uma poesia muito vasta, tá? Que vai desde o lirismo até a crítica social, a reflexão, a autorreflexão. Ele tem alguns poemas aqui no Sísifo dessa montanha que fazem reflexão sobre a nossa condição no universo, que, por sua vez, me lembra um pouco os últimos poemas do Ferreira Goulart. Então, assim, um poeta múltiplo e que eu gostei bastante de conhecer. Então, isso aqui só foi assim, um breve comentário sobre quem foi esse grande poeta brasileiro, que ainda está vivo, tá? Não podemos nos esquecer disso. Agora sim, eu vou ler alguns poemas
que eu gostei demais de Sísifo Desce a Montanha, presente do meu amigo Dian. Olha quem apareceu aqui, olha, olha. E... sim. Esse aqui é o Rambinho. Tá peludão o bichinho. Inclusive, o Afonso de Romano tem vários poemas sobre animais, tá? Nesse livro aqui. Bom, antes de tudo, eu devo dizer que eu adorei vários poemas dessa obra aqui. Mas eu vou ler apenas 5 e comentá-los, tá? Senão o vídeo ficará muito grande. Porque possivelmente eu já vou comentar sobre coisas que não estão aqui. Pois bem, então o primeiro poema que eu escolhi se chama Erguer a Cabeça Acima do Rebanho. E diz assim: erguer a cabeça acima do rebanho é um risco que alguns insolentes correm. Mais fácil e costumeiro seria olhar para as gramíneas como a habitudinária manada. Mas alguns erguem a cabeça, olham em torno e percebem de onde vem o lobo. O rebanho depende de um olhar. Fim do poema. Um poema simples, um poema que vai direto ao ponto, um poema que, como o Carlos Drummond de Andrade diz, tem uma mensagem, um recado a ser dado, e o é, de maneira impecável. Então aqui nós temos uma autorreflexão sobre a nossa própria condição de seres sociais, aqui metaforizados em rebanho, em manada, e como que é mais fácil viver uma vida assim, de cabeça baixa, olhando para a grama. A gente pode pensar também olhando para as migalhas que nos são dadas por capitalistas, por políticos ou por outras pessoas que estão hierarquicamente acima de nós. Só que, às vezes, um ou outro simplesmente levanta a cabeça e percebe de onde é que vem o lobo, o perigo, o predador, aquilo que vai nos fazer mal. E a nossa condição social, a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa comunidade depende de apenas um olhar. Meus amigos, como que é importante a gente saber ver, né? Conseguir ver. E avisar os outros também. Porque não adianta só olhar, saber de onde vem o lobo e não avisar ninguém. E a literatura, a arte, a poesia, ela permite que nós vejamos de onde vem o lobo. Que nós ergamos a nossa cabeça, o nosso olhar e percebamos de onde vem o perigo. Baita reflexão aqui do Afonso de Romano Santana. Adorei esse poema, que é simples, mas que traz uma mensagem essencial e necessária. Tá? Agora passemos ao próximo poema. Esse outro poema que eu escolhi se chama O que se afasta. Uma reflexão do Afonso Romano de Santana sobre o afastamento da vida e a aproximação da morte. É preciso lembrar que o Afonso Romano está com 86 anos, eu acho. Está vivo, mas já é um senhor de idade, muita idade. Então, é muito comum nos poetas que, conforme eles vão envelhecendo, eles façam mais reflexões sobre a sua própria finitude. Isso é muito comum na literatura, na poesia. E não é diferente com Afonso de Romano Santana. Pois bem, o que se afasta? De repente, você começa a se despedir das pessoas, paisagens e objetos, como se um trem fosse se afastando e você olhasse o mundo com condescendente afeto. As coisas perdem seu peso e gravidade. Não se tornam gratuitas, senão mais leves, e suas mãos já não se movem para alcançá-las. Os olhos têm uma certa função ainda, mas o corpo, navio que do cais se afasta, já se despede e em breve estará além da linha do horizonte. De novo essa moto! Não adianta se eu gravo de dia, de tarde, de noite, essa moto sempre passa para me atrapalhar. Eu quero que ela se afaste de mim.
Pois bem, aqui nós temos, né, uma reflexão de um eu lírico que se percebe se despedindo das coisas com afeto. Tá? A pessoa que vai ficando mais velha e vai percebendo que as coisas já não têm mais aquela gravidade que tinha antes, aquela importância, e que as mãos já não buscam mais alcançar tais coisas. Deixa, né? Isso aqui me lembra um poema do Drummond que eu acho que eu já li aqui no canal sobre os ombros que suportam o mundo, que está presente no sentimento do mundo, em que ele diz assim que chega um tempo em que a vida ela é uma ordem, a vida sem mistificação, você só vai vivendo, né? O que é uma tristeza, né? Mas é uma coisa que acontece com todo mundo, um momento que chega para todo mundo. Isso aqui me lembra também o Giovanni Drogo, personagem lá do Deserto dos Tártaros, que aliás já fiz vídeo no canal, hein? Vou deixar o link aqui no card, em que tem um momento lá que ele, que entrou naquele forte Bastiani, ainda jovem, forte, vigoroso, ele passa muitos anos lá e nada acontece. Tem um momento que ele está subindo a escada e ele fala assim, quer dizer, ele lembra que quando era mais jovem ele subia a escadaria de 2 em 2 degraus, com muita força e vigor. Mas que ele não faz mais isso. Mas não porque ele não pode, porque ele não consegue. Não, não. Ele ainda tem força, mas ele não tem mais vontade. E isso é a tristeza, né? Você deixar de fazer o que gosta, não porque não consegue mais, mas porque não faz mais sentido. Não tem mais porquê, não tem mais gosto, não tem mais alegria no fazer. Uma tristeza, meus amigos, mas isso acontece com todo mundo e não é diferente aqui. Lembrei o que se afasta, lembrei do Drummond, lembrei do Dino Buzzati, do Deserto dos Tártaros. Muito bom poema. Muito bom poema. Bom, o próximo poema é dividido em 3 partes, mas eu só vou ler e comentar as 2 primeiras. O poema se chama 3 vezes Nietzsche. Nietzsche você já sabe, você já conhece, nós já fizemos vídeo no canal. Eu vou deixar o link aqui no card. E vou fazer mais, tá? Aguarde. Nietzsche você já sabe, grande filósofo alemão, um dos maiores de todos os tempos e um dos maiores nomes da crítica à religião como um todo, mas especialmente ao cristianismo. Nietzsche que é, assim, até ironicamente endeusado pelos ateus. Ele que dizia que era ateu também. É assim, vários poemas dessa obra aqui vão refletir sobre a existência, a figura e a representação de Deus, tá? E eu adorei todos eles. Tem poemas belíssimos e reflexivos aqui. E esse, que é dividido em 3 partes, é um deles. Pois bem, 3 vezes Nietzsche, parte 1. Deus não precisa da autorização de Nietzsche para existir, nem de fanáticos que declaram guerra aos infiéis. Deus, ou o nome que se lhe dê, não necessita de preces, lágrimas, promessas. Deus sequer lê poemas. Na melhor das hipóteses, os escreve, mas não assina, nem os divulga. Na verdade, não necessita sequer de nossa leitura. Ele está em todas as partes e acha vã a nossa procura. E quando lê livros de filosofia, ri, soberano da nossa loucura. Muito bom poema, também de um ritmo agradável, né? Rimado, rimas assim que a gente não espera. Mas o que eu mais gostei foi dessa reflexão sobre a existência e representação de Deus. Deus que não precisa de Nietzsche para dizer se está vivo ou não. Porque o Nietzsche declarou que Deus estava morto, né? Essa frase clássica que ele criou e que é divulgada por aí. Deus não precisa, pode falar o que quiser, né? Pode escrever o que quiser, ele nem vai ler os poemas. É interessante isso, porque nós estamos vendo aqui um ser humano, um eu lírico,
comentando sobre Deus que, na verdade, nós nem entendemos, nem compreendemos, nem vemos, né? Então nós temos aqui uma antítese, né? Como que se pode dar isso? Mas achei muito bacana, né? Deus, ou o nome que se lhe dê, né? Não interessa que nome se dá, né? Se é Deus, existência, vida, cosmo, universo, o que seja, né? Não necessita de preces, de lágrimas, de promessas, né? Não adianta, meu amigo. Não, se Deus me ajudar, eu vou me ajoelhar. Não precisa. É isso que está posto aqui. Ele não precisa disso, né? Porque ele já é soberano, né? O que você faz então é em vão, na verdade. E aqui embaixo é comentado, né, que a nossa procura é vã, e Deus ri disso, né? Assim como ri quando lê a nossa filosofia, que representa para nós a nossa razão, o que há de melhor no ser humano, a racionalidade, se é que a racionalidade é puramente humana, né? A gente vê tantos atos instintivos e ruins. Bom, deixa isso para lá. O que há de melhor na nossa racionalidade não é nada, né, perante Deus. Na verdade, ele interpreta como loucura. Deus não lê os poemas, na melhor das hipóteses escreve, mas não assina, ou seja, não deixa a marca dele, diferente de nós, né, que queremos deixar ali que fomos nós que fizemos, né, tem a nossa marca. Ele também não os divulga, né? Muito bom, né? Não necessita sequer da nossa leitura, na verdade, sequer da nossa interpretação, se é que é possível, né? É possível a gente interpretar Deus, as razões de Deus, as desrazões de Deus. Eu falo isso, razão e desrazão, porque o próprio Nietzsche, ele tem um aforismo que fala isso. Como é que a gente não, né? Como é que os religiosos tentam explicar as razões se a gente não entende a natureza, né? Não entende a natureza de Deus, né? Não entende a natureza, não entende a razão, a desrazão, nada, nem a linguagem de Deus. Como é que a gente fica tentando impor a nossa visão de mundo aos outros? Meus amigos, então assim, baita reflexão aqui, não só do Nietzsche, como do Afonso Romano também, né? Deus não precisa de Nietzsche não, realmente. Bom, parte 2, tá? Quando Deus tomou conhecimento das teorias de Nietzsche sobre a morte de Deus, estava, como sempre, ocupado em fazer galáxias pelo elementar prazer divino de recriar-se eternamente. Enlouquecido, então, Nietzsche definhou. Pesaroso, Deus foi ao seu enterro, como não poderia deixar de ser. Bom, essa segunda parte traz um dado biográfico da vida do Nietzsche, né? Que ele diz aqui que Nietzsche terminou a vida definhado e enlouquecido. Isso realmente aconteceu, tá? Dizem que o Nietzsche terminou a vida com sífilis, né? Definhado e louco. Há até quem diga que em algumas cartas ele assinava como se fosse Deus, né? Veja só que coisa, ele que era totalmente contra Deus, assinava como se fosse Deus. Mas possivelmente ele se referia ao deus Dioniso. Dioniso, que seria o deus das festas, dos vinhos, das orgias, de tudo aquilo que era considerado imoral. Era assim o oposto de Apolo, por exemplo, deus da claridade, do sol, da razão. Porque o Nietzsche, ele era filólogo, tá? Ele estudava a origem das línguas. Ele era assim um prodígio, tá? Ele com 22, 23 anos já era um dos maiores especialistas, um dos maiores professores da área acadêmica, tá? Lá na Basileia, né? Então, ele vai falar muito sobre os mitos gregos, tá? O grande estudioso foi o Nietzsche. Pois bem, então, alguns dizem que ele assinava como Deus, mas eu acho que era possivelmente o deus Dioniso. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que, nesse poema aqui, Nietzsche morreu e Deus foi ao seu enterro, né, fazendo algo que seria o oposto de uma ação comum, né, humana. A pessoa viveu a vida inteira falando mal de Deus e Deus ainda assim vai lá prestar as suas condolências. Mas não é bem isso. É que como Deus já está em todos os lugares, ele já é onipresente, como aponta a Bíblia e como foi apontado na primeira parte desse poema aqui, né? Cadê? Ele está em todas as partes, né? Então, o enterro foi feito, Deus já estava ali. Na verdade, já estava no próprio Nietzsche, mas isso não vem ao caso.
Mas o que eu achei interessante é que esse poema, na verdade, ele rima com outro que eu adoro, que eu já mencionei aqui também, do Mário Quintana, grande poeta brasileiro também modernista. E nessa antologia aqui, 80 anos de poesia, que tem a fotinha dele, tem um poema que eu adoro, que eu já mencionei, que se chama A Construção, que ele diz assim: eles ergueram a torre de Babel para escalar o céu, mas Deus não estava lá, estava ali mesmo, entre eles, ajudando a construir a torre. Um poema de muito bom humor, mas que também faz a gente refletir, né, sobre onde está Deus. Né? Os homens ergueram a torre, né, para chegar a Deus, mas não chegaram. Na verdade, Deus não estava lá. E a gente pode pensar, não estava lá? Ou estava em outra forma que a gente não reconhece? Ou será que eles ergueram a torre ao céu, mas metaforicamente o homem ainda não chegou à altura de Deus? A gente está brincando aqui sobre os sentidos de altura, de céu. Né? Deus, na verdade, estava ali, entre eles, ajudando a construir a torre. E a gente pode pensar, por que Deus ia ajudar os homens a construir a torre, sendo que ele não estava lá em cima? Ele não estaria lá em cima. Será que Deus gosta de brincar com os homens? Não, eu vou ajudar só para ver você não conseguir alcançar os seus objetivos. Né? Ou será que Deus ajuda mesmo sabendo que a nossa procura é vã, como aponta o Afonso Romano Santana na primeira parte do poema do Nietzsche? Né? Bom, quer procurar? Pode procurar, eu até vou te ajudar. Mas você não vai chegar até mim. Né? Interessante isso, muito bom humor e reflexivo também. Mário Quintana, grande poeta brasileiro. Esse foi o Afonso Romano Santana no seu poema 3 vezes Nietzsche. E tem a terceira parte, né, que eu não vou ler não. A terceira parte aqui ele já brinca com outro filósofo, né, que é o Derrida, que eu não conheço, por isso que eu não vou mencionar, quer dizer, só conheço por nome. Ainda falando sobre Deus, o próximo poema que eu escolhi fala justamente sobre a natureza dele, de Deus. Quer dizer, sobre a sua forma de se expressar. Vejamos, a fala de Deus. Houve um tempo em que Deus falava hebraico. Passou depois a falar latim, após um rápido estágio pelo grego. Atualmente, há quem afirme que optou pelo inglês, embora em algumas tribos xamãs se comuniquem com seus incompreensíveis dialetos. Isso apenas prova que Deus é poliglota. Senão, por que inventaria a Torre de Babel? Só não entendo por que alguns se apresentam como seus tradutores e intérpretes quando ele claramente fala pela voz dos pássaros e das flores, ou quando pela boca das bactérias destrói, silencioso, nossa empáfia verbal. Muito bom poema, reflexivo também, né? Aqui fazendo um rápido panorama sobre as formas sobre as quais sobre Deus foi escrito, né? Primeiro em hebraico, depois latim, depois grego, né? Hoje em dia há quem diga que é o inglês, né? Embora os xamãs falem sobre seus deuses ou seu Deus, né? Em uma língua que é incompreensível para nós. E o mais legal que eu achei, isso só prova que Deus é poliglota, ou seja, fala em várias línguas, né? Há vários intérpretes para ele, né? E cada um fala de uma maneira diferente, né? Bom, sobre essa questão de ser ateu ou não, né? Muita gente fala, né, que até hoje não existiu uma sociedade em que todo mundo fosse ateu, né? Mas sempre, em toda a sociedade, foi desenvolvida uma religiosidade, a crença em algo maior, externo, superior. Que som é esse? Não, mas eu vou aproveitar essa breve distração que nós tivemos para fazer um igualmente breve comercial. Gente, aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo os links das obras mencionadas para caso vocês possam e queiram comprá-las no site da Amazon. Você não paga nada a mais por isso e me ajuda com uma pequena comissão relativa ao valor do livro. Tá? Então, esse livro aqui mesmo, ele é baratíssimo, gente. Ele custa assim coisa de R$12 ou menos. Tá? E é maravilhoso, eu recomendo de antemão. Tá? É isso, esse é o recado.
Eu sempre me esqueço de dar. Isso me faz um mau youtuber. Pois bem, voltando. Então ele arremata, ele termina dizendo que não entende como é que algumas pessoas se apresentam como portadoras da voz de Deus, quando na verdade Deus fala pela linguagem da natureza, né, dos animais, dos pássaros, das flores, né? Ou seja, Deus na verdade só fala através da beleza, né? Enquanto algumas pessoas se apresentam com a voz dele, sendo que na verdade é uma voz de ódio, né, de discórdia, uma voz assim problemática. E ele fala assim, ou então Deus fala pela boca das bactérias. É interessante também, né? Como que Deus tem esse outro lado. Tem um lado belo, mas também tem um lado que a gente considera, a gente como humano, horrível, terrível, ruim, né? A boca das bactérias que destrói silenciosamente a nossa empáfia verbal. Não sabe o que é empáfia? Vai procurar no dicionário. Na verdade eu falo para você, empáfia seria o nosso orgulho, né? A nossa soberba. Meus amigos, então é isso. Às vezes Deus nos cala também, do jeito dele. Não, olha quem apareceu de novo aqui. E beijinho, nossa, nossa, beijinho, nossa, nossa. Esse aqui me chamou numa linguagem que é só dele, mas que a gente entende, né? Eita, nossa, sim. Muito bem, o último poema a ser apresentado dessa obra, Sísifo desce a montanha, de Afonso Romano Santana. E o poema se chama Num Restaurante. Ele diz assim: alguém preparou para mim a comida ali, no fundo deste restaurante, e não vejo seu rosto. Ouço ruídos. A boa, má e anônima comida chega à minha mesa, como se navios avançassem sem que suarentos braços alimentassem suas caldeiras. Tudo que chega a mim teve um drama pregresso. O grão, o tecido, o plástico, o industrial aparelho tão belo e limpo. Tudo tem suor, tem sangue. Tudo veio da aflição, da ânsia a produzir em mim um incerto prazer. 2 homens mastigam na minha frente. Riem, conversam seus negócios, telefonam como em qualquer restaurante do mundo. Olhando-os, como? Imagino o que não vejo e escrevo enquanto a comida à minha mesa chega. Devo devorar uma vez mais, sem drama, a carne alheia, de cuja morte sou cúmplice. Longe, nos subúrbios onde prospera a fome, meu prato está sendo preparado por toscas criaturas. E nunca saberei seus nomes. Meus amigos, muito bom poema aqui de crítica social, ao mesmo tempo de autorreflexão da nossa posição no mundo, né? No nosso tempo, espaço, lugar, né? Um eu lírico que está comendo e está refletindo de onde veio essa comida. Quem foi que fez? Eu não conheço. Eu não vejo o nome. Eu só escuto os ruídos, né? E ele pensa, ele percebe que na verdade tudo o que está ao seu redor, tudo tem um drama pregresso. Veio de outro lugar, feito por outras pessoas que ele também não conhece. Como que nós apenas somos usuários das coisas que chegam. A gente está falando aqui de um prato de comida, mas esse livro, por exemplo, são ideias do Afonso de Romano Santana, que foram escritas num papel, que foram digitadas por outra pessoa. Nesse livro físico, material, que antes era só um papel puro, que antes era só árvore. E várias pessoas foram entrando nesse processo e a gente não conhece ninguém. A gente não sabe a história das coisas. A gente não valoriza os objetos. Tudo. A gente é ignorante quanto à nossa realidade. Mas esse eu lírico,
está fazendo a gente refletir sobre isso. Esse lírico, assim como o lírico lá do início, avisa que tudo depende de apenas um olhar. Apenas levantar a cabeça para perceber onde estamos. Meus amigos, muito bom poema, gostei bastante. Esse poema que também me lembrou, por sua vez, um outro do Ferreira Goulart, que aliás eu já li aqui no canal quando eu fiz um vídeo sobre 12 anos de escravidão do Solomon Northup, que aliás está aqui, ó. Aqui, ó. 12 anos de escravidão de Solomon Northup, livro que eu ganhei de um aluno. Isso aqui é só uma jacket, né? Meu querido aluno Lucas, um abraço a você também. Esse livro aqui, para quem não sabe, né, ele vai contar a história do Solomon Northup, que foi escravo por 12 anos. E ele trabalhou numa fazenda em que produzia algodão. E aí, no meu vídeo, eu trouxe um poema do Goulart, em que ele está tomando café, ele, o lírico, está tomando café, e ele fala: de onde veio esse açúcar? Branco, puro, veio de lugares escuros, obscuros, feito por negros, né? De vida amarga, mas o açúcar é doce, ele adoça a minha vida, né? Só que eu não tenho noção de quem foi que fez esse açúcar, assim como as pessoas que usavam roupa de algodão e não sabiam de onde vinha esse algodão branco, puro, feito, produzido, plantado por negros também. Assim como nesse poema do Afonso Romano de Santana, nós temos um lírico que come a carne morta de alguém que ele é cúmplice da morte, e ele não sabe quem foi que fez, quem produziu, quem colheu os ingredientes todos. Mas, como já mencionei, que foi visto aqui, basta um olhar para a gente perceber. E a poesia, a literatura, a arte, ela nos permite isso. Esse foi o Afonso Romano de Santana, meu vídeo sobre Sísifo Desce a Montanha, livro que eu recomendo a todo mundo, um livro curtíssimo, mas muito forte, pungente, reflexivo. Adorei, gente. Muito obrigado ao meu amigo Dian, ao Master Dian. Adorei, né? Depois eu vou ler mais da obra do Afonso Romano. Eu já tinha esses livros aqui, que eu não li ainda, que trazem vários livros dele, né? De 65 a 99, tomo 1, tomo 2, e ainda tem o tomo 3. Baita poeta, assim, um dos melhores da atualidade, ainda está vivo, ainda está produzindo, tá? Recomendo bastante. Esse livro aqui, gente, Sísifo Desce a Montanha, ele é baratíssimo na Amazon, tá? Assim, ele custa coisa de 7, 8, 11, 12 reais no máximo. E vocês viram, é uma poesia acessível, fácil, simples, mas necessária, importante, bela, e que eu recomendo a todo mundo, não apenas a quem quer conhecer o Afonso Romano, como quem quer conhecer a poesia contemporânea, como quem quer conhecer poesia no geral, tá? Indico a todos. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Sísifo Desce a Montanha, Afonso Romano de Santana. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas esse meu amigo, Dian, o cara assim é um especialista, gente. Vocês acham que os meus vídeos eu trago boas análises? Trago autores desconhecidos? É que vocês não conhecem o Dian. O cara conhece demais, assim, o cara é um erudito. Não, sinceramente, assim, eu aprendo demais com ele diariamente, tá? Assim, foi uma grata surpresa conhecê-lo aqui no YouTube. Mas vou contar uma história, hein? Eu, antes, tinha um blog, Palavras Aleatórias, e lá eu escrevia análises de animes, de poemas, de livros, etc., de contos. E aí uma vez eu fiz análise de um livro de poesia japonesa, da Yosano Akiko, né? E aí, quando eu conheci esse amigo, o Dian, eu mandei para ele essa análise. E ele falou: calma aí, meu amigo. Eu já li esse texto antes. Ele falou: há alguns anos, né, algum amigo meu leu esse texto e mandou para mim. Ou seja, eu já te conhecia antes de conhecer o seu canal, né? Então eu achei assim uma coincidência absurda isso, né? Mas o que eu queria dizer mesmo é o seguinte: o Dian me deu não apenas esse livro, como outros, tá? E quando ler, farei vídeo, aguarde.
E você também pode me dar livros de presente, hein? Aliás, está chegando aí o Dia dos Professores, e eu sou professor e gosto muito de receber livros de presente. E eu sempre deixo aqui nos vídeos, na descrição, um link para você acessar a minha lista de desejos da Amazon. Eu deixo tanto na descrição, como na descrição do canal e no primeiro comentário fixado. Lá tem várias obras que eu não tenho ainda, que eu gostaria muito. Se você quiser me presentear, é só acessar e lá já tem meu endereço e tudo mais, né? Uma inscrita aqui do canal, a Solange, já me presenteou com o livro do Amos Oz. Quando eu ler, farei vídeo, aguarde. E você também pode me presentear. Não, mas eu preciso fazer uma confissão. Meus amigos, uma coisa assim muito triste, mas que eu preciso dizer. Na verdade, eu não preciso dizer nada, né? Mas como eu sou uma matraca, eu falo assim mesmo. É o seguinte, quando eu estava na graduação, mais ou menos 2016, 2017, eu queria muito ler uma obra chamada O Mito de Sísifo, de Albert Camus, grande filósofo argelino, um dos meus preferidos. Só que na época o livro estava esgotado e quando lançou uma edição cara para uma edição de bolso, que eu comprei até depois, né, que era da Best Bolso. Depois eu troquei por uma edição da Record. Pois bem, só que na época o livro estava muito caro. E eu acabei não comprando. Falei, não, a edição da Best Bolso, que eu não gosto, ainda pagar caro, não. Pois bem, e aí um dia eu recebi um e-mail de chamada, né, de anúncio, e ele dizia assim, Carlos, Sísifo desce a montanha. E eu não dei a mínima. Eu falei assim, porcaria de Sísifo desce a montanha? Nunca ouvi falar nesse livro. Eu quero saber do mito de Sísifo descendo de preço. Meus amigos. Então, assim, se me perdoe, Afonso Romano de Santana, eu não dei atenção quando eu recebi o e-mail lá em 2016, 2017. O homem é ignorante, meus amigos. Eu sou assim um ignorante mor. Eu sou igual a esses caras que comiam a carne, né, conversando sem prestar atenção na origem, no processo pelo qual ela passou, né? Meus amigos, eu era os ruminantes lá que fica só olhando para as graminhas em vez de olhar para o cume da montanha e perceber que Sísifo estava descendo a montanha. Meus amigos,